Eu nem sei por onde começar. Cara, as coisas estão se encaixando agora. Não vamos durar muito neste mundo. Vamos falar sobre isso hoje. Sou Tom e este é o canal Watchman River. Fico feliz por você estar aqui. Obrigado por me acompanhar. Lembro que não sou profeta nem pastor. Sou só um cara sentado no escritório móvel em Connecticut, à beira do rio, falando sobre Jesus. E antes de começarmos, quero ler o Salmo 23, ok? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, guia-me junto às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo, teu bordão e cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Você não ama os para sempre da Bíblia? Eu amo sim. Que bênção. Então, temos analisado sinais convergentes do fim dos tempos neste canal há mais de 3 anos. E eu sempre associo os sinais a peças de quebra-cabeça e digo que, à medida que todas essas peças se encaixam, isso nos mostra uma imagem da tribulação de 7 anos que está chegando muito em breve. E algo está diferente este ano. Nos anos anteriores, sempre havia peças do quebra-cabeça que eram um pouco instáveis, como se você realmente não entendesse como elas se encaixavam ou elas não pareciam. Este ano é diferente. Este ano parece que nada mais precisa acontecer antes de sermos arrebatados em um arrebatamento pré-tribulação, aquele que está alinhado com as Escrituras. E este ano é diferente. Bem, ontem à noite eu estava trocando mensagens com o irmão Tyler, da geração 2434, e estávamos conversando. E ele compartilhou uma analogia comigo. Quando ele terminou, perguntei se podia compartilhar no dia seguinte e ele concordou, dizendo que resumia tudo o que pensava. É tão simples quanto coisa de escola primária. Mas é tão profundo porque é exatamente o que estamos vendo agora, ele disse. Nunca vi as coisas alinhadas como estão agora. É como fazer uma pizza. Antes víamos alguns ingredientes, um pouco de farinha, água e sal. E a gente pensava, sabe, isso parece certo, isso parece certo. Mas agora, este ano, é como se tivesse farinha, água, sal, molho de tomate, pepperoni, uma forma de pizza, um cortador de pizza, um forno a lenha, um italiano com chapéu de chefe, 3 tipos diferentes de queijo, manjericão, uma toalha de mesa xadrez vermelha e branca e alguns guardanapos. Quantas coisas mais poderíamos ter? Isso é uma pizza? Vamos fazer uma festa da pizza. É exatamente assim que parece para mim com todos esses sinais. Estou analisando cada sinal que nos pediram para procurar. Todos se juntaram. É uma época incrível para estar vivo. A Misty está passando aqui. Desculpa, minha plateia ao vivo sumiu faz tempo. Oi, Misty. Desculpa, sabe como é distração. Beleza, próximo. Hoje cedo, antes de eu gravar, o Tyler perguntou: você já viu isso? Preparados? Não sei se vocês conhecem o Byron Stinson. Ele é o fazendeiro do Texas que trouxe 5 novilhas vermelhas perfeitas para Israel há 3 anos. Ouçam este post. Vocês sabem como conversamos ontem sobre como dissemos que havia algo estranho na Casa das Novilhas com toda essa história da novilha vermelha? Sabe? E eu disse, aquele ensaio foi um ensaio, blá blá blá. Escuta essa postagem que Byron Stinson fez no Facebook. Inacreditável. Isso é a queima de 1º de julho? Ele estava compartilhando fotos da queima da vaca? Isso é a queima de 1º de julho? Não foi no Monte das Oliveiras, e alguns líderes judeus acham que isso não atende a todos os requisitos que eles apoiam. Mas foi real, e a primeira em 2000 anos. Alguns vão dizer que tudo o que você precisa é seguir a Torá. Nós fizemos isso. Outros têm um padrão mais elevado segundo a Torá oral. Muitos nunca vão concordar. É sempre assim com os rabinos em Israel. Sempre foi assim. Saduceus e fariseus nunca enxergam. Disseram, nós fizemos isso. Outros seguem padrões mais elevados pela Torá oral. Muitos discordarão, mas o mundo muda rápido.
Acredito que essa cerimônia mudou algo no mundo. Isso deve ser reconhecido como o primeiro em mais de 2000 anos. Terão outros? Sim. Todos vão concordar que esses serão os certos? Não. Aqui está o principal parágrafo que você precisa ouvir. Muitos continuarão a questionar e lutar contra a cerimônia. Eu só acho que o mundo precisa saber. A cerimônia foi perfeita, com um sacerdote perfeito em um lugar fora do acampamento. E, na opinião daqueles que eu respeito, usamos uma novilha vermelha perfeita. Esta cerimônia ocorreu diante de Hashem, que é misericordioso e fiel, sabendo que não somos perfeitos. Se ouvir ele te chamar hoje, arrependa-se e creia na palavra de Deus. Seu Messias prometido age neste mundo pecador. Ele quer nos ver, nos esforçando ao máximo para honrá-lo, não discutindo entre nós por isso. O coração e a alma dele são inocentes. Me desculpe, meu coração e minha alma são inocentes, disse Byron. E eu te disse a verdade como eu entendo essa verdade. Shalom a todos. Uau, e ele está certo. Sempre vejo discussões nos comentários. Tem que ser assim, tem que ser assado, o Monte das Oliveiras tem que ser de tal forma. É como se ninguém nunca fosse concordar sobre isso. Mas o fato é que esse homem que estava lá disse: usamos uma novilha vermelha perfeita, não como foi relatado antes, uma com 2 pelos pretos. E é mais ou menos isso que a maioria de nós suspeitava o tempo todo, não é? A maioria de nós suspeitava. É tipo, por que eles gastariam todo esse dinheiro e usariam uma das novilhas se fosse só um ensaio? O que simplesmente não parecia certo. Simplesmente não parecia certo. Mas, de acordo com Byron, era uma novilha vermelha perfeita, com um sacerdote perfeito em um lugar fora do acampamento. Estamos vivendo tempos incríveis, pessoal, tempos incríveis. Vocês sabem disso. Sempre falo isso porque é necessário. Por isso damos tanta atenção a isso. Isso mostra como a tribulação de 7 anos pode estar próxima. Por isso falamos sobre isso. Sabemos que eles terão um templo em funcionamento na marca de 3 anos e meio da tribulação de 7 anos. Porque o anticristo vai entrar e vai dizer, adorem-me, e ele vai parar os sacrifícios. Sabemos que há um templo funcionando. Falamos disso o tempo todo porque parece que eles realmente estão prontos e querem o templo agora. Eles enviaram aquele meme no fim de semana, a hora de construir é agora. Eles querem o templo, e eu acho que eles têm as cinzas, e isso vai ser discutido e debatido. Ninguém nunca vão concordar totalmente e dizer, essas são as cinzas certas. Isso nunca vai acontecer. Vamos às notícias do dia. Estou mudando de assunto. Israel divulgou isso hoje. Mikaguckabe. O presidente Trump apoia Israel em relação a Gaza. Após o fracasso das negociações de cessar-fogo, Trump perdeu a paciência com o Hamas, assim como Israel. Estamos prestes a ver algumas coisas malucas. Pessoal, se preparem, fiquem prontos. Não vamos durar muito aqui. Israel hoje também compartilhou isso no Telegram. Hezbollah emitiu um comunicado reiterando sua recusa em se desarmar. Isso não vai acontecer sem mais confrontos militares. Acho que você pode começar antes de eu parar. Grave neste vídeo. Sabe, eu realmente acho que a guerra do Salmo 83 está muito próxima. E eu acho, sabe, aquela falsa paz que pareceu acontecer depois daquela guerra de 12 dias no Irã. Eu só acho que estamos prestes a ver algumas coisas malucas. Ontem, Israel, a Força Aérea Israelense, estava realizando uma série de ataques no sul do Líbano. Muitas imagens em vídeo e eles estão indo atrás das armas do Hezbollah. Coisas? Bubba News compartilhou no Telegram. O plano do governo para Gaza, apoiado por Netanyahu, será apresentado pelo Gabinete de Segurança na quinta-feira. Hoje, e espera-se que inclua planos para ocupar novas partes da área. E foi isso que Bubba disse. O primeiro-ministro Netanyahu prepara um plano de tomada total e gradual de Gaza, com 5 divisões das Forças de Defesa de Israel por 5 meses. O primeiro passo será conquistar a cidade de Gaza. Isso indica que o plano é mostrado como uma tomada total. Na prática, é uma manobra em etapas que pode ser interrompida a qualquer momento. Parece uma versão avançada de vamos pressionar o Hamas a negociar, agora ampliando as operações militares e transferindo 1 milhão de moradores de Gaza para áreas protegidas.
Isso é conveniente para Netanyahu? Assim, ele pode prometer controle total à coalizão e ainda manter a opção de recuar quando quiser. E Bubba disse que eles não vão parar. É uma tática de pressão enorme para forçar o Hamas a obedecer. Como sempre, espere grandes surpresas e mudanças inesperadas no caminho. O problema é que essas tropas de Israel estarão em Gaza e não protegendo a pátria da invasão que está por vir em Judá e Jerusalém. E é exatamente isso que eu acho que podemos ver em um futuro muito próximo, um ataque. Quando leio essas coisas, fico pensando, você realmente acha que o Irã vai deixar todos os seus representantes serem destruídos? Eles são todos do Hezbollah, tipo, não estamos impedindo o Hamas, mesmo enfraquecido, de ainda ameaçar Israel. O Irã não será facilmente derrotado, pois a guerra de Ezequiel 38 precisa ocorrer e eles participam dela. Acho que isso ocorre durante a tribulação, mas todas as partes já estão lá. Nós simplesmente estamos vivendo nos últimos dias. Analistas israelenses seniores estão dizendo que Israel pode em breve eliminar os líderes do Hamas que vivem no luxo em Doha, capital do Catar. Em breve. Amir Tsarfati enviou isso ontem. Inacreditável. Eles podem ir atrás dos líderes do Hamas em Doha. E você sabe, nós já vimos isso. Eles têm aquelas maneiras muito precisas de atingir um quarto de hotel. Você olha para o arranha-céu e vê um quarto. Puf! É como um puff. Mas estão ameaçando seus líderes. Vamos ver coisas fascinantes. Podemos encontrar Jesus antes mesmo que essas coisas aconteçam. É o quão perto eu acho que estamos. Ouça isso. Esta postagem do presidente Trump foi feita cerca de 1 hora antes de eu começar a gravar. Agora que o arsenal nuclear que estava sendo criado pelo Irã foi totalmente obliterado, é muito importante para mim que todos os países do Oriente Médio se juntem aos acordos de Abraão. Isso garantirá a paz no Oriente Médio. Obrigado pela sua atenção a este assunto. Não vejo paz no Oriente Médio. Só muita conversa sobre isso. Acho que enquanto falam de paz e segurança, uma destruição repentina cairá sobre eles, como dores de parto em uma grávida. Chefe do Estado-Maior das Forças de Defesa de Israel, A.L. Zemir. Antes da reunião do gabinete, ele afirmou: estamos perto das etapas finais da Operação Carruagens de Gideão. Nós alcançamos e até mesmo superamos nossos objetivos. Agora temos a capacidade de estabelecer uma nova realidade de segurança ao longo da fronteira, enquanto mantemos pressão contínua sobre o inimigo. Não vamos mais limitar nossa resposta. Eliminaremos ameaças desde o início em todas as frentes e seguiremos focados em nossos objetivos. Nosso objetivo é derrotar o Hamas e continuar operando com nossos reféns sempre em primeiro plano em nossas mentes. Faremos tudo ao nosso alcance para trazê-los de volta para casa. Também houve, já tarde da noite no horário do Oriente Médio, relatos de um ataque israelense na região de Latáquia, em um local militar no oeste da Síria. Então, ontem, Israel esteve no Líbano, na Síria, e eles não estão brincando. Um dia não vamos mais precisar falar sobre essas coisas. Estaremos com Jesus. Mal posso esperar por esse dia. Simplesmente mal posso esperar. Está chegando em breve. O que mais? Sim, segundo o Breaking Israel News, eles miravam esforços do Hezbollah para reconstruir depósitos de munição e infraestrutura militar. Tudo bem, ouça isso. Outra coisa que Tyler compartilhou ontem à tarde. Ele compartilhou uma ordem executiva que o presidente Trump assinou e que trata das ameaças aos Estados Unidos pelo governo da Federação Russa. É o que Trump afirma nessa ordem executiva. Recebi informações adicionais de vários altos funcionários sobre, entre outras coisas, as ações do governo da Federação Russa em relação à situação na Ucrânia. Após considerar essas informações adicionais, entre outras coisas, concluo que a emergência nacional descrita na Ordem Executiva 14.066 continua, e que as ações e políticas do governo da Federação Russa continuam representando uma ameaça incomum e extraordinária à segurança nacional e à política externa dos Estados Unidos. Coisas que fazem você dizer, uau!
Além disso, o presidente Trump enviou isso ontem e disse: Meu enviado especial Steve Witkoff teve uma reunião muito produtiva com o presidente russo Putin. Houve grande progresso. Depois atualizei alguns aliados europeus. Todos concordam que a guerra deve acabar e vamos trabalhar para isso em breve. Obrigado pela sua atenção neste assunto. Agora, eles estão dizendo que o Kremlin está dizendo que o presidente Trump vai se encontrar com o presidente Putin. Talvez já na próxima semana, segundo eles. Nos próximos dias, e acho que eles estão agendando isso, muito em breve. E acho que eles querem, você sabe, território neutro. Acho que eles se referem aos Emirados Árabes Unidos como ponto de encontro. Muito interessante. Além disso, a Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul News compartilhou isso no Telegram. China, Índia e Brasil vão discutir uma resposta conjunta dos Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul às tarifas do presidente Trump. Nova ordem mundial. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul e as 10 nações. Um tiroteio terrível que muitos de vocês já ouviram foi destaque ontem. Soldado fere 5 em tiroteio em base dos Estados Unidos da América. Ele abriu fogo em uma base militar dos Estados Unidos da América, no estado da Geórgia, no sul, na quarta-feira, ferindo 5 colegas de tropa antes de ser contido e detido. O ataque aconteceu em Fort Stewart, uma grande base do exército que abriga milhares de soldados e seus familiares. A instalação entrou em confinamento enquanto equipes de emergência corriam para responder ao ataque. Rezem por essas famílias e por esses caras. Rezem por eles. Ok, escuta essa. Especialista em cibersegurança alerta, a principal ameaça da China é um botão de desligamento tecnológico. Isso é interessante, escuta. Um especialista em cibersegurança alertou que a China é a maior ameaça tecnológica aos países ocidentais, possuindo a capacidade de acionar um interruptor de desligamento na rede elétrica dos Estados Unidos quando quiser. Em resposta a essa revelação, os Estados Unidos iniciaram várias investigações sobre tecnologias fabricadas na China, com diversas apurações revelando códigos de computador maliciosos e misteriosos que podem ser acionados remotamente para desativar infraestruturas críticas como gasodutos e redes elétricas. Bellini, cofundador e ex-Chief Executive Officer da ConnectWise, vê essa como a maior ameaça aos Estados Unidos, destacando que empresas de tecnologia chinesas costumam ter fortes vínculos com a liderança do Partido Comunista Chinês. E de onde temos comprado? De onde compramos tudo? Nos últimos 20 anos, tudo vem da China. Não se preocupe com isso se você conhece Jesus. Se não conhece, preciso te dizer. Se eu estivesse fazendo esse vídeo e não conhecesse Jesus e visse tudo o que vi hoje, eu pensaria, esse mundo está indo, de verdade. Estamos seguindo por um caminho ruim. Se você não conhece Jesus, pode entrar em pânico. Contarei o evangelho em breve. Eu recomendo fortemente que você creia em Jesus, no sangue redentor dele e na obra consumada dele. O que mais? De onde? Quero dizer, se eu tivesse lido esse pequeno trecho aqui alguns anos atrás, você diria o quê? Mas agora a gente só fala. Faz sentido. O Insider compartilhou isso. A nova chefe de inteligência do presidente Trump, Tulsi Gabbard, disse a um podcaster que alienígenas podem ser reais. Continuamos buscando a verdade, disse ela. Eles são chamados de forças demoníacas. Sim, são reais, mas são forças demoníacas. Eles não são marcianos que vivem em outro planeta. Esse véu está ficando muito fino. Estamos nos últimos dias. Hoje de manhã foi divulgado pelo Insider Paper. Um soldado dos Estados Unidos da América tentou fornecer detalhes de tanques para a Rússia, de acordo com o Departamento de Justiça. Soldado do Exército dos Estados Unidos da América foi preso ontem por tentar passar informações confidenciais sobre o principal tanque americano para a Rússia. O Departamento de Justiça informou que Taylor Adam Lee, 22 anos, de El Paso, Texas, está acusado de tentar repassar informações de defesa nacional a um adversário estrangeiro. Aí está, tudo bem. O que mais? A China chama as sanções dos Estados Unidos da América contra a Rússia de ilegais e injustificáveis. Coerção e pressão não levarão a lugar nenhum. Uau, China e Rússia são muito próximas. Eles são tão próximos que até trocam ótimas receitas de biscoitos. Isso é proximidade. Você começa a contar o segredo de família?
Eu só estou brincando, só estou brincando. O que mais? Ontem, bombeiros franceses lutaram para conter o avanço de um incêndio florestal no sul do país que deixou uma pessoa morta, enquanto equipes de emergência na Espanha combatiam um incêndio que forçou a evacuação de mais de 1.500 pessoas de um resort. Sim, os incêndios na Espanha e na França, como mostram as imagens, são realmente impressionantes. Um grande incêndio florestal queimou mais de 32 mil acres no sul da França, matando uma pessoa e ferindo 9 nos dias 5 e 6 de agosto. Sim, incêndios muito graves, e o ano da enchente piora ainda mais. Tempestades monstruosas causam inundações catastróficas em Hong Kong, Índia, Coreia do Sul, Taiwan e China. A bolsa estourou, certo? Tempos incríveis em que vivemos, pessoal. Simplesmente tempos incríveis. Terremotos nas últimas 24 horas. 58 acima de 40 e 35 acima de 50. Aí está, tudo certo. Que tal darmos uma volta no mundo dos palhaços? Vamos lá? Vamos lá. Ouça essa aqui. Isso é, sabe, já falamos um pouco sobre isso. Isso é da futurismo. Cientistas acabaram de descobrir algo muito estranho sobre o objeto misterioso que está entrando no nosso sistema solar. O que aconteceu com a cauda dele? Com o aumento das evidências, fica claro que esse objeto misterioso de origem interestelar, que avança rapidamente pelo sistema solar, é um cometa. Mas nem todo mundo está convencido ainda. O astrônomo de Harvard e caçador de alienígenas, Avi Loeb, levantou a possibilidade improvável, mas fascinante, de que o objeto, que foi avistado por astrônomos no início deste ano, poderia ter sido enviado por uma civilização extraterrestre. 3. E Atlas é um objeto interestelar natural, provavelmente um cometa. Há uma pequena chance de que o 13 Atlas possa ser uma exceção. De acordo com o artigo, que foi escrito por uma equipe internacional de astrônomos, o 3 e Atlas apresenta aumento da atividade de poeira e coloração avermelhada. Durante o período de observação, sem nenhuma cauda visível detectada, a ausência de uma cauda pode ser provavelmente devido à geometria de observação e à baixa produção de poeira, eles sugeriram. Estamos acostumados a encontrar rochas geladas com caudas cometárias neste sistema solar, ele acrescentou. Mas um encontro com objetos do espaço interestelar é como um encontro às cegas em escala astronômica. Seja o que for, não estou preocupado e você também não deveria. Se você pertence a Jesus, importa o que é isso? Quem sabe o quê? Sabe de uma coisa, vou te contar uma coisa. Quanto mais nos aproximamos do arrebatamento pré-tribulação da igreja e do início da tribulação de 7 anos, mais difícil fica encontrar a verdade. Hoje de manhã pensei pela primeira vez, enquanto via coisas que não compartilhei com você. Eu pensei que a inteligência artificial está ficando tão boa que vai chegar um dia em que vou ter muita dificuldade para apresentar notícias. Porque todos nós sabemos que a grande mídia no mundo todo sempre tem uma agenda. Sabe, o verdadeiro jornalismo hoje em dia são caras com celulares nas ruas, no chão. Vemos esses vídeos no Telegram e no X, mas a grande mídia depois distorce e diz outra coisa. Estamos chegando ao ponto em que a inteligência artificial está tão inteligente que vai identificar fatos reais. E eles vão apresentar isso com inteligência artificial por meio de vídeo. E eles vão apresentar, não é isso. E sabe o quê? Jesus disse, não se deixem enganar. Sempre que perguntavam pelos sinais, ele mencionava o engano primeiro. E nós estamos vivendo nessa era. É hora, mais do que nunca, de manter os olhos em Jesus. Isso foi um mundo de palhaços. Vou até fazer o efeito sonoro. Isso foi um mundo de palhaços. Não me preocupo com isso vindo em nossa direção. Talvez passemos por isso quando formos chamados ao céu. Talvez quando Jesus disser, venha para cá, talvez a gente passe por isso. Sabe, isso seria divertido. Ore por quem ficará para trás. É isso que faço. Que se voltem para Jesus, creiam em seu sangue redentor e em sua obra consumada. Vamos ler alguns comentários do dia antes que eu fique sem tempo. E então vamos compartilhar o Evangelho. Fogo puro de cristal. Eu tenho 60 anos. Sem planos de aposentadoria ou funeral, só de estar com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém. Obrigado por isso, irmã Linda Ash.
Querido Tom e família Watson River, acordei hoje assistindo às notícias e não acredito como as coisas estão ruins. Mas em vez de medo, eu tenho paz. Eu sei que a paz que sinto todos os dias vem do maior Consolador. Jesus vai voltar para nos buscar em breve? Se não conhece, ouça Tom ou leia 1 Coríntios 15, de 1 a 4. Amém. Obrigado, Ash. Amém, Michelle. É incrível como tudo parece espiritualmente próximo. Eu nem consigo explicar esse sentimento. Esses dias deste mês estão passando cerca de 10 vezes mais rápido do que no mês passado. Parece que os dias estão voando mesmo, não é? Mikey, eu moro praticamente em cima da falha de San Andreas. E nós temos tido muitos terremotos nos últimos dias. Nenhum foi muito forte ainda. Mas, por favor, reze por nós, Mike. Eu sei que muitos vão rezar por você por estar bem em cima disso. Falha de San Andrés. Sim, mais uma. Estevão. Os tempos finais se aproximam. Devemos avisar a todos. O tempo está acabando. Obrigado pelo canal, Estevão. O tempo é curto. Sabe, eu tenho procurado por muito tempo. Tenho esperado por muito tempo por Jesus. Nunca vi tempos assim. Agora mesmo. O que está acontecendo? Eu não consigo. Antes, achávamos que certas coisas precisavam acontecer. A tecnologia é boa, mas não excelente. Não mais. Está tudo pronto. Só estamos esperando. Está tudo pronto. Tudo está pronto. Mas você conhece Jesus? Você sabe o que Jesus fez por você ao deixar o trono no céu? Para vir aqui há 2000 anos e pagar pelos nossos pecados com o seu sangue? Foi por isso que Jesus veio aqui. Ele veio aqui para derramar o próprio sangue, Hebreus 9, 22. Sem o derramamento de sangue, não há remissão de pecados. O sangue precisa ser derramado. Isso começou lá no jardim. Quando Adão e Eva caíram em pecado, o Senhor os cobriu com a pele de um animal. Aquele animal teve que morrer. Sempre foi assim. O pecado é sério. Sempre precisa de sangue. Sabe de uma coisa? Adivinha só? Em vez de irmos à cruz para pagar pelos pecados, o que não funcionaria de qualquer forma, Deus nos deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus veio aqui em uma missão de resgate, em uma missão de amor, porque Jesus quer passar a eternidade com você. Você entende que ele quer passar a eternidade com você? Tanto que ele deixou o céu para vir aqui e morrer a morte de um criminoso? Quando ele era perfeito, ele era totalmente Deus e totalmente homem no mesmo corpo. Ele era perfeito. Mas ele deixou aquele trono no céu porque quer passar a eternidade com você, e ele pagou o preço. E tudo o que você precisa fazer para ser salvo é entender que o sangue, Deus, o sangue que Jesus derramou, tem o poder de remover todo o pecado de todos que já viveram. O sangue de Jesus é poderoso, é o sangue de Deus. Mas saiba que você precisa agir. Admita que é pecador, provavelmente a parte mais difícil. É preciso engolir o orgulho e aceitar. Eu penso algumas coisas estranhas, eu fiz algumas coisas que as pessoas não sabem, das quais eu me envergonho. Sou pecador, então para ser salvo diga a Jesus. Jesus, admito que sou pecador. Eu entendo que o Senhor veio aqui para pagar pelos meus pecados com o seu sangue, e eu tenho fé no seu sangue. Isso vai resolver meu problema com o pecado e me deixar branco como a neve. Creio na obra consumada de Jesus na cruz, sua morte, sepultamento e ressurreição. Jesus precisa de um Salvador. Você é o Salvador do mundo, então estou deixando de lado a minha incredulidade para crer em você. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, caminho, verdade e vida. Minha vida é sua, Jesus. Obrigado. Quando você faz isso, quando você crê no sangue expiatório que Jesus derramou por você e você crê na obra consumada dele na cruz, sua morte, seu sepultamento, sua ressurreição, você é salvo naquele momento e nasce de novo, pois Deus coloca o Espírito Santo em você. É incrível. Qualquer pessoa que tenha o Espírito Santo habitando dentro de si não trocaria isso por nada. Deus nos dá uma paz que vai além do entendimento, onde eu posso falar sobre todas essas coisas estranhas que estão acontecendo no mundo e essas guerras e rumores de guerras. Mas eu tenho paz total porque eu sei quem é o meu rei, aquele que morreu por mim. E sabe de uma coisa?
Eu sei com 100% de certeza que vou passar a eternidade no reino de Deus. Não posso me gabar, não fiz nada. É tudo Jesus. Só posso me gabar dele porque tudo é ele. Não foi algo que eu fiz. Não vou chegar no céu dizendo, veja o que fiz. Eu não vou fazer isso. Não há nada de bom que eu tenha feito. Você entende isso? Você entende? Sabe, você realmente subestima o Deus Altíssimo se acha que suas ações o impressionam. Se você acha que vai chegar aos portões perolados e dizer, olha o que eu trouxe, eu fiz isso. Foi isso que Caim fez. Ele mostrou suas obras. Foi isso que Caim fez. E isso não deu muito certo para ele. Jesus quer passar a eternidade com você. É a decisão mais importante de toda a sua vida. Escolha com sabedoria. Porque se você adiar isso, ou simplesmente disser, eu não quero ter que acreditar nisso e acabar morrendo aqui, você ficará cara a cara com Jesus e saberá que está diante de Deus. Você vai lembrar desta conversa e dizer, estou em apuro. Meu problema com o pecado persiste porque rejeitei o pagamento de sangue e o ingresso para o céu. Eu era muito orgulhoso e só me preocupava com meus poucos anos na terra e minhas coisas, seja lá o que fossem. Seja lá o que for que te impede de se submeter a Jesus e crer nesse sangue expiatório e em sua obra consumada. Seja lá o que for, você vai pensar, por que eu fiz isso? O que eu troquei? Eu troquei-o para sempre, sem fim, por coisas temporárias que não têm significado. Quando você estiver ajoelhado diante de Jesus e ele disser, afaste-se, nunca te conheci. Isso é assustador, por isso compartilhe o evangelho diariamente, para que você não precise ouvir isso. Seus pecados foram pagos pelo sangue do Cordeiro, o Cordeiro de Deus, Jesus Yeshua HaMashiach, o Messias. Ele quer passar a eternidade com você. Por isso, essa é a decisão mais importante da sua vida. Você vai aceitar? Obrigado, eu acredito. Você vai continuar dizendo não? Vou desligar a câmera e orar por você e por todos que assistiram ao vídeo. Se não formos arrebatados hoje, pessoal, foi um ótimo dia para isso, mas se Deus quiser, nos vemos amanhã. Eu amo vocês.